Bom dia, sexto ano! Hoje, na nossa aula de sexta-feira, a gente vai seguir aquele mesmo formato que a gente tem adotado nas aulas de sexta. Nesse formato, a gente faz sempre correção de exercícios sobre os exercícios da semana, seguido da nossa aula de inglês, que também vai contar com a correção de exercícios. Então, vamos dar início à correção dos exercícios do livro de ciências que eu passei no início dessa semana, na segunda-feira. Vamos aqui mudar de página. Aqui. Essa semana eu passei para vocês fazerem 3 páginas do livro, no capítulo sobre tecidos. Então vamos começar. Primeiro, vocês precisam estar com o livro em mãos. Eu estou com o meu livro para a gente acompanhar as perguntas e as respostas. E sim, eu vou disponibilizar, essa parte do livro com o gabarito. Mas inicialmente, eu preciso que vocês acompanhem a correção para a gente ir comentando as questões, para que assim não fique nenhuma dúvida de interpretação, nenhuma dúvida em relação a nenhum do conteúdo que a gente foi até onde a gente foi até agora. Então vamos começar. Lá na página 122, o número 1. Na seção inferior da página, tá lá, exercite sua memória. Na número 1 fala assim: nosso corpo é formado por 4 trilhões de células vivas que necessitam ao mesmo tempo de água, alimento, ar, entre outras substâncias. O sangue é o veículo que transporta essas substâncias necessárias à vida das células. Descreva as funções dos elementos figurados do sangue. Vamos lá, a gente falou sobre isso na nossa última aula. Os elementos figurados do sangue são as células que compõem o sangue. Lembra que no tecido conjuntivo a gente sempre tem uma substância intercelular e as células. Dependendo do tipo de tecido, as células mudam de nome. No sangue, essas células recebem o nome de elementos figurados do sangue. Os elementos figurados do sangue são os glóbulos vermelhos, as hemácias, os glóbulos brancos ou leucócitos e, por último, as plaquetas. Vamos ver, então, quais são as funções desses elementos figurados. As hemácias, elas têm a função de transportar o oxigênio. Lembra que eu falei que no interior da hemácia ela tem hemoglobina e ferro. Hemoglobina é o pigmento que dá a cor vermelha. E junto com o ferro, essa composição atrai a molécula de oxigênio. Então, o oxigênio é transportado dentro da hemácia. Agora, os leucócitos, a gente já viu que eles participam da defesa do nosso organismo. Da defesa específica, que é a produção dos anticorpos, e também aquela que é o primeiro ataque, que é uma defesa inespecífica. Então, os leucócitos ou glóbulos brancos recebem a função de defesa. Eles cuidam do nosso organismo contra agentes invasores. Já as plaquetas, a gente viu que elas têm uma função muito importante. Elas promovem a coagulação. Vamos relembrar um pouquinho o que é coagulação. A coagulação está citada lá na página 118. A coagulação, ela ocorre para evitar a perda de sangue. A coagulação é como se as plaquetas formassem como se fosse uma rede de pesca para impedir que o sangue extravase, saia dos vasos sanguíneos para fora. Então, essa é a principal função, impedir a perda de sangue por causa de algum tipo de lesão. Vamos para o número 2 agora. Um hemograma completo é um exame feito em laboratório a partir de uma pequena amostra de sangue e que traz informações a respeito dos elementos sólidos desse tecido, o que pode indicar problemas a ele relacionados. Na tabela abaixo estão resumidos os dados dos hemogramas de 4 indivíduos. Então, a gente tem o indivíduo A, B, C e D. E a gente tem o número de eritrócitos, leucócitos e plaquetas em cada um desses indivíduos. E na coluna de baixo, a gente tem os valores normais. Então, vamos lá. Na letra A, algum dos indivíduos está dentro dos padrões considerados normais para todos os elementos figurados do sangue comparado com os valores de referência? Na opinião de vocês, a partir do que vocês analisaram nessa tabela, existe algum indivíduo que está dentro dos padrões? Existe.
Esse indivíduo é um indivíduo B. Vamos lá, a contagem de eritrócito dele está 4,2. Ela devia estar entre 4 e 6, então tá ok. Os leucócitos são de 7,8. Os leucócitos também estão ok, eles vão de 4,8 a 10,8. E as plaquetas do indivíduo B também estão dentro dos valores normais. Então, o indivíduo B está com todos os valores dentro dos parâmetros, dentro das taxas que são consideradas normais, de acordo com os valores de referência. Letra B. Qual dos indivíduos em questão poderia apresentar problemas associados à coagulação sanguínea? Vamos lá. Se ele pode apresentar problemas relacionados à coagulação sanguínea, quer dizer que o número de plaquetas dele deve estar mais baixo. Porque com menos plaquetas, a pessoa não consegue ser tão eficiente no processo de coagulação do sangue. Da mesma forma que um indivíduo com poucos leucócitos, ele pode ter uma deficiência no mecanismo de defesa do corpo. Então, vamos lá. Qual dos indivíduos tem o menor índice de número de plaquetas? De A a D. Olha, o indivíduo que apresenta o menor número de plaquetas é o indivíduo A. Está abaixo dos valores de referência. O indivíduo A ele tem um número de plaquetas muito menor do que o esperado. É menos da metade do valor mínimo. Ele tem 120, a metade do valor mínimo seria 150. Então, tá vendo tanto que ele tem muito menos plaqueta quanto comparado aos outros. Então, se ele tem menos plaquetas, provavelmente ele tem problemas de coagulação. Por exemplo, vamos imaginar uma obra. Você está construindo uma casa. Para você construir essa casa, você precisa de 50 pedreiros. Vamos colocar um prédio, né? Para você construir um prédio, você precisa de 50 pedreiros. Só que você só tem 25. Significa que se algo acontecer, você não vai ter o mesmo suporte, por exemplo, para melhorar a estrutura do prédio, para construir o prédio rápido, para responder mais rápido a uma resposta, porque você tem menos pessoas trabalhando na construção daquele prédio. Isso funciona quase da mesma forma quando a gente fala de plaquetas. Quando você tem poucas plaquetas, quer dizer que na hora, ou se algum acidente acontecer, e elas tiverem que entrar em ação, você vai ter um número menor de soldados para ir lá e tampar aquele buraco e impedir que você perca sangue. Então, esse processo vai ser mais deficiente por causa disso. Mas vamos continuar. Na letra C, observa-se um grande aumento na quantidade esperada de leucócitos no hemograma do indivíduo D. Vamos olhar o indivíduo D, leucócitos. Ele tem 25,5. O que esse aumento pode indicar? Ele pergunta e pede para a gente justificar. Vamos lá. Os leucócitos, a gente sabe a função deles. A função deles é fazer a defesa do nosso organismo contra agentes infecciosos, contra agentes invasores. Um aumento na quantidade de leucócitos pode ser porque, no momento que foi retirado o sangue, essa pessoa, o organismo desse indivíduo, estava combatendo uma infecção. Então, ele produziu mais para ser mais eficiente. Então, essa é uma das coisas que podem explicar a alta quantidade de leucócitos. Essa célula, no momento de infecção, ela aumenta de número para combater melhor essa infecção. É como se ela estivesse recrutando mais soldados para ter uma vitória mais assertiva, mais certeira. Agora vamos para a letra D. Quais os problemas de saúde que se espera observar no indivíduo C? Cite sintomas ou consequências associadas. Vamos lá, vamos olhar o indivíduo C. O indivíduo C, ele tem menos eritrócitos do que o que é considerado normal, está um pouco abaixo. Em relação aos leucócitos, ele está na média, ele está dentro. Em relação às plaquetas, o indivíduo C também está ali entre os valores de referência. Então,
O indivíduo C, a única alteração que ele apresenta seria o baixo número de hemácias. As hemácias, elas são responsáveis por transportar o oxigênio. Se você tem menos hemácias, significa que você transporta menos oxigênio. Oxigênio é o que vai fazer as nossas células funcionarem no nosso corpo, receber os nutrientes e funcionar da forma adequada. Se essa pessoa tem menos hemácias, quer dizer que ela tem menos oxigênio. Se você tem menos oxigênio, quer dizer que provavelmente você vai ter uma dificuldade para respirar maior. Vamos lá. Todas essas características que eu falei, de transportar menos oxigênio, transportar menos nutrientes, por causa dessa deficiência, por causa desse baixo número de hemácias, a gente dá o nome disso a anemia. Ou seja, anemia é a dificuldade de distribuição de oxigênio pelos tecidos do corpo. Por quê? Porque tem menos hemácias fazendo essa distribuição. Então, basicamente, esse é o problema que o indivíduo C vai ter. Nesse caso, nessa questão, foi muito bom para a gente ver como cada um desses fatores, isoladamente, podem acarretar alguma coisa no nosso organismo. Agora, a gente vai lá para a página 125. Na página 125, tem um exercíciozinho sobre o tecido muscular. Vamos começar. A número 1 fala assim: nosso corpo possui 3 tipos de músculo: o músculo liso, o músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco. Agora, relacione os tipos de músculos com as características a seguir. Um músculo pode ter mais de uma característica. Vamos lá. Tem contração voluntária. Vocês lembram do que eu falei do tipo de músculo que faz a contração voluntária? O tipo de músculo que faz contração voluntária é o músculo estriado esquelético. O músculo estriado esquelético, ele está ligado aos nossos ossos. É ele que faz esse movimento de levantar, de abrir e fechar, de virar a cabeça, de endireitar a postura. São os músculos estriados esqueléticos que são mais superficiais, que são responsáveis pelos movimentos que é a gente que manda. Por exemplo, se eu quiser abrir minha mão, eu abro a minha mão. Eu estou mandando o meu músculo abrir a mão. E se eu falar, fecha só o músculo do meu dedão? Ele fecha. Esses músculos são os estriados esqueléticos. Lembra, esquelético porque ele está ligado no osso. Ele contrai, puxa o osso e faz o movimento. Letra B. É preso nos ossos. Mais uma vez, tecido muscular estriado esquelético. Lembra, o nome dele já leva esqueleto, ossos. Ele está ligado aos ossos. Vamos para a letra C. Impulsiona o sangue para todo o corpo. Impulsiona sangue para todo o corpo. Vamos lembrar, sempre que a gente falar de impulsionar sangue, a gente está falando do coração. O coração ele bombeia e a contração do músculo do coração faz com que o sangue que esteja lá dentro da cavidade do coração seja ejetado para as nossas artérias e aí as artérias conduzem o sangue para todo o corpo. Então esse da letra C é o músculo estriado cardíaco. Ele não tem contração voluntária, a gente não fala, coração bate, coração para, coração bate. A gente não manda, ele faz involuntariamente, é fora do nosso controle. É o músculo estriado cardíaco. E por último, na letra D, fala assim: ele se contrai quando dobramos o braço ou a perna. Mais uma vez, ele está dando um exemplo de um músculo em que a gente manda. Se a gente falar contrai a perna, a gente consegue contrair. É um movimento voluntário. O tipo de músculo que faz movimento voluntário é o músculo estriado esquelético. Nessa questão, ele não fala sobre o músculo liso, mas o músculo liso ele é responsável pelas contrações involuntárias das nossas vísceras, que são os outros órgãos. Por exemplo, o movimento do intestino, porque dentro da gente o intestino se movimenta, né? O movimento aqui da deglutição, do alimento que vem descendo, do estômago. Todo mundo já ouviu o estômago roncar. Você não é responsável por isso. São os movimentos lá que acabam gerando, às vezes, algum barulho. Mas vamos lá.
Agora que a gente já revisou tecido sanguíneo, tecido muscular, a gente vai na nossa próxima aula finalizar esse capítulo. Então agora a gente vai dar continuidade à nossa aula com a aula de inglês. Vamos lá? Então nesse momento eu preciso que vocês fechem o livro de ciências. Vamos fechar o livro de ciências e agora vamos pegar o livro de inglês. Vamos aqui, ó, eu estou com o meu livro aqui perto. Lembrando sempre que vocês devem ter perto também borracha, caneta, lápis, para vocês poderem fazer anotações do que vocês acham que é importante e do que vai ajudar vocês a fazer essa tarefa. Então, para essa primeira parte da nossa aula de inglês, a gente vai começar fazendo a correção da tarefa de casa. Então, ó, eu coloquei aqui tudo aquilo que eu pedi para vocês traduzirem. Isso está na página 24 do Extra Classe. Lembra que eu apresentei para vocês, no final do livro, essa seção que a gente chama de Extra Class, que é Extra Classe, que são alguns exercícios extras para a gente ampliar o nosso vocabulário. No Extra Classe, na página 24, aqui, na página 24, bem na parte inferior, deixa eu achar minha câmera, a gente tem essas coisinhas aqui que eu falei para vocês, que são problemas do dia a dia. Vamos lá, vamos praticar esse vocabulário. Everyday problems. Então vamos lá, palavra por palavra. Everyday é todo dia. Everyday. Problems. Problems. Problemas. Problemas do dia a dia. São coisas que podem dar errado em casas ou apartamentos. Ele fala, ó, things that go wrong in houses and flats. Então, coisas que dão errado em casas ou apartamentos. Vamos lá. Na primeira figura, a gente vê um homem ou uma pessoa trocando uma lâmpada. Aí tem a frase por baixo. A gente vai treinar também aqui hoje a nossa fala. A gente vai treinar um pouquinho de vocabulário. Então, depois que eu falar, vocês repetem. The lights may break. Mais uma vez. The lights may break. Significa que as luzes, elas podem quebrar. Ao pé da letra, a gente traduz como quebrar, mas também pode ser traduzido como estragar. As luzes podem quebrar ou estragar. Por isso, ele está trocando uma lâmpada. Na segunda, ao lado dele, tem uma menina que está em cima de uma cadeira alta. Por quê? Porque o chão está coberto de água. Aí embaixo está escrito assim, the floor may flood. Flood é um termo usado para inundação. Então, vamos lá, vamos praticar essa. The floor may flood. O chão pode inundar. Aí eu coloquei aqui em cima, ó. If the house is old. Se a casa é velha, aí tem o que pode acontecer com ela, né? O que a gente está vendo. Vamos para a próxima. A próxima mostra uma pessoa tentando consertar uma maçaneta. Aí vamos lá. The door's handle. Vamos tentar mais uma vez. The door's handle may come off. May come off. Agora vamos tentar tudo de uma vez. The door's handle may come off. Significa que a maçaneta da porta pode cair. Come off. Quer dizer, quando você pega, come off. E ela cai. Na próxima, tá assim. Ao lado dessa, tem um telefone que tá só naquele picozinho de uma bateria só, que tá desligando, tá dando tchau. Então, fala sobre the hand's batteries may run out. Vamos tentar por partes.
The handy's batteries. Vou falar só essa palavra de novo, ó. Batteries. The handy's batteries may run out. Run out é esgotar, acabar. Então, a bateria pode acabar ou se esgotar. Na próxima, a gente vê alguém tentando consertar uma lava-roupas, né? E aí tá escrito abaixo dela: The washing machine may break. Aí tem uma palavra já que a gente conhece. Washing machine, que é máquina de lavar. Então, vamos falar ela de novo. Washing machine. Mais uma vez. Washing machine. Agora vamos tentar a frase toda. The washing machine may break. Isso. The washing machine may break. A máquina de lavar pode quebrar. Na próxima, a gente tem um cara arrumando uma cadeira. Virou a cadeira, né? De cabeça para baixo. E tá lá arrumando. Então, a gente tem mais uma vez o verbo break, que é quebrar. A gente viu ele em várias frases. Mas vamos lá. The chair may break. A cadeira pode quebrar. Vamos tentar pronunciar mais uma vez da frase inteira. The chair may break. Agora, a gente tem uma palavra que eu acho que a gente não viu até agora, que é pipe. É essa daqui, ó. Pipe. Pipe é cano. Qualquer tipo de cano, encanamento ou encanação. E aí ele fala assim, the pipe may leak. Leak. Vamos repetir aí, ó. Leak. Leak é vazar. Sabe quando um cano está estragado e ele fica vazando, ou alguma torneira está vazando? É esse o verbo que a gente usa. The pipe may leak. Esse é um problema que pode acontecer, né, quando a casa é mais velha. Que é um problema de encanação. Vamos tentar falar a frase completa agora. The pipe may leak. Significa que o cano pode vazar. Você pode ter problemas de encanação. E por último, a gente tem uma caneca, uma xícara, né? Rachado. Rachado, ou rachar, ou trincar em inglês, significa chip. Que é essa última palavra aqui, ó. Chip. E caneca, a gente chama de cup. Então, vamos tentar. The cup may chip. Mais uma vez, agora sem parar. Vamos falar a frase completa. The cup may chip. A caneca pode rachar. Então, aqui a gente viu, a gente aumentou um pouco o nosso vocabulário, melhorou a nossa pronúncia e a gente adquiriu pelo menos uma palavra nova. Vocês conseguem adivinhar qual é? Então, essa palavra é o may. Não sei se vocês perceberam, mas ela apareceu em todas as frases. Ela significa o pode. Alguma coisa pode ou não acontecer. É o may. Além da gente ter relembrado alguns verbos como break, leak e aprendido uns novos, tipo chip, que é rachar ou trincar. Então, essa foi a correção da nossa tarefa de casa. Para a próxima aula, eu vou passar para vocês uma interpretação de texto bem pequenininho, mas isso a gente vê na nossa sala online. Vamos então, a gente se vê na nossa próxima aula.